nós cristãs estamos sempre no deserto. E quando eu era mais nova, minha tia, ela sempre foi cristã, assim, né? E eu lembro que ela conversava com as amigas que estavam no deserto. E eu sempre cantei hinos, tal, embora eu não fosse crente, mas eu sempre ia na igreja. E eu escutava minha tia falando sobre deserto, eu dizia, meu Deus, que deserto é esse que a minha tia tá? Queria saber o que era o deserto. E aí, então, anos depois, quando eu me converti, que o Senhor me escolheu, eu comecei a passar pelo deserto. E aí eu disse assim, Deus, eu não quero passar pelo deserto. Não, mentira, eu não quero. Porque eu descobri na pele o que a minha tia comentava sobre o deserto. Eu disse, Deus, não quero não. E aí eu até tava vindo pra cá e eu disse, meu Deus, será que é essa palavra mesmo, né? Pra falar com o povo, falar sobre esse tema. E Deus dizia, pra alcançar a terra prometida, pra chegar em Canaã, primeiro vai ter que atravessar o deserto. Só que como nós lemos, vai dizer que a face do Senhor esteve com o povo durante toda a trajetória do deserto. Que de dia ele ia como uma coluna de nuvem para protegê-los do calor, porque deserto é mais de 40 graus durante o dia. Mas Deus ia como uma coluna de nuvem, pra quê? Pra refrigerar o povo. Pra refrescar o povo, né? O deserto é seco, é árido, é deserto. Só que a face do Senhor estava em todo momento com o povo dele. Ele guiava o povo, ele conduzia pro deserto, né? A palavra vai dizer que mais adiante o povo começa a murmurar, porque é cansativo caminhar, ainda embora que eles estavam sobre a nuvem do Senhor. O Senhor estava com eles o tempo todo. O Senhor só falava com Moisés, só se apresentava face a face com Moisés, mas nunca deixou o povo caminhar sozinho no deserto. E a gente quer receber as bênçãos de Deus, e quando a gente se rende ao Senhor, a gente acha que agora vai ser tudo bem, só vai ser só vitória, nada de mal vai acontecer. Só que aí é que começam as provações, né? É aí que começam os desertos. Porque todo mundo passa pelo deserto. O justo e o ímpio. A diferença é que nós cristãos falamos que a gente está no deserto, que é um momento de provação, de dificuldade, é onde muitas vezes a gente não consegue ouvir a voz do Senhor. Só que em meio ao deserto o Senhor está sempre conosco. Às vezes a gente ora, a gente faz campanha, porque a gente quer sair logo do deserto, né? Do momento difícil, de choro, de lágrimas, da qual nos faz sentir dor, do qual nos fere, nos machuca. Só que a gente acaba aqui não ouvindo a voz de Deus. Mas não é porque Deus não tá falando muitas vezes, né? É porque a dor é tanta, a dificuldade é tanta, a prova é tanta, o medo é tanto, que Deus até fala, só que a gente não consegue perceber a voz dele. Porque a gente tá igual aqueles dois discípulos caminhando no caminho de Emaús. Eles estão tão atordoados porque Deus disse assim, né, no terceiro dia eu vou ressuscitar. E ele sai sem direcionamento de Deus, porque Jesus disse assim, vocês têm que ficar em Jerusalém. E ele sai, não obedecem à voz do Senhor. Então eles falam, e o Senhor disse que ia ressuscitar, o mestre ia ressuscitar e não ressuscitou. Quando Jesus para falar com eles, eles estão tão temerosos pelo que está acontecendo, e Jesus disse que ia voltar, Jesus disse que ia ressuscitar e não ressuscitou, que eles não reconhecem Jesus. Mas Jesus ainda estava ali com eles. Mesmo eles fazendo aquilo que não era para fazer, porque era para ficar em Jerusalém. E eles estavam indo em sentido contrário. Aí Jesus para no caminho e diz assim, o que vocês estão fazendo? Que vocês estão aí se arrazoando, tão inquietos, o que está deixando vocês ansiosos? Aí eles param com Jesus e dizem assim, tu é peregrino aqui em Jerusalém? Tu não tá sabendo o que está acontecendo na cidade, que um grande profeta se levantou, mataram ele. Mas ele disse que ia ressuscitar, agora é o terceiro dia e nada aconteceu. Por quê? Porque o medo, porque o deserto nos paralisa. E aí faz com que a gente não ouça a voz de Deus. Mas não é porque Deus não está falando ou porque Deus não está conosco. Ele está conosco em todo tempo.